Hoje nós vamos continuar com o nosso último vídeo vendo alguns conceitos do Sass. Nós vamos ver algumas maneiras diferentes de utilizar ele e também ver na prática algumas funcionalidades com o Sass e o React interagindo com alguns estilos. Bora lá! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, uma playlist a respeito de conhecimentos de React, onde eu passo dicas para vocês. Antes de mais nada, eu peço que você me acompanhe nas redes sociais, às vezes eu posto conteúdo muito interessante por lá, principalmente no LinkedIn. Bora fazer algumas conexões por lá. Além disso, checa nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que buscam se ajudar no dia a dia e evoluir cada vez mais na sua carreira como dev. Também, se puder, depois que assistir esse vídeo, avalie ele com um gostei, um comentário, um compartilhamento com algum amigo, de alguma forma que eu possa perceber esse feedback, seja positivo ou negativo, pois assim eu sei onde eu preciso melhorar e onde eu tenho que manter, beleza? Hoje nós vamos continuar vendo a respeito do Sass que nós desenvolvemos no último vídeo, né? Então nós vamos finalizar a aplicação, a estilização dela, e nós vamos ver uma interação direta do React, no caso do TypeScript, né? Com o CSS, né? Então a gente vai fazer todas essas modificações aí e vai ficar bem interessante. Bora! Então no último vídeo nós paramos aqui, né, fazendo a estilização do nosso header e do nosso componente de filtro, e toda a questão inicial básica de instalação, gerenciamento de fontes e configuração global de estilos acabou tomando muito tempo naquele vídeo. Eu resolvi fazer ele em formato separado, né, e eu aguardo o feedback de vocês a respeito desses vídeos separados. Então, nós estilizamos essa parte aqui inicial e agora nós vamos focar em estilizar os usuários, né, aqui dentro, para não ficar dessa maneira como está, beleza? Então, primeiramente eu vou vir aqui no meu app, que eu estou tendo um warning aqui no console, que eu estou importando o Form Event, mas eu não estou utilizando. Então eu vou tirar ele daqui, beleza? Para começar, vamos acessar aqui os users, tá? E também vamos deixar aberto aqui de lado o user, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui basicamente é criar pastas também, tá? Para manter a estrutura como a gente estava fazendo antes. No caso do filtro e do header são componentes completamente novos, então a gente não teve que fazer essa refatoração, né? Aqui eu vou passar o user para dentro de uma pasta chamada user e o users para dentro de uma pasta chamada users, beleza? E eu vou alterar o nome desses arquivos para index.tsx, para a nossa importação continuar funcionando normalmente, né? E eu não sei para onde foi o users, eu tinha colocado ele na pasta errada. Aqui, ó, colocar como index.tsx, beleza? Eu vou precisar reiniciar aqui o nosso servidor porque ele vai dar problema na importação e eu não preciso ajustar nada, tá? Dessa forma que ele já funciona sem problemas. O único problema é na importação interna de users para user, beleza? Então aqui em users, ó, a gente está importando o user que está na mesma pasta, só que o user não está na mesma pasta não, né? Ele está numa pasta própria. Então aqui o que a gente vai fazer é ponto barra user. Oxi. Vou salvar tudo aqui. Beleza, tá? Agora foi sem problema, a gente só precisou atualizar ali e salvar os arquivos que eu tinha esquecido. E se fazer todo o processo aqui, ó, de filtragem e tal, vai continuar funcionando como antes, tá? Só precisamos refatorar aqui as pastas, colocando o nome dos arquivos, transformando eles em index, e ajustar aqui dentro de users a importação do user, beleza? Então, após fazer isso aqui, a gente vai começar aqui no user, tá? Nós vamos fazer uma estilização dele e também algumas outras coisas, beleza? Bom, basicamente a gente vai começar apagando todo esse conteúdo aqui da nossa LI, tá? Porque a gente vai fazer um processo um pouco mais interessante, digamos assim. E aqui a gente vai fazer uma estruturação para depois estilizar, né? Então dentro dessa LI eu quero ter uma section, tá? Nessa section, que é uma seção, né? Eu vou ter uma image, tá? Além dessa image eu vou ter uma div, beleza? E dentro dessa div eu vou ter um h2, que vai ser de name, né? Vai ser o nome do usuário. Então a gente vai pegar aqui a variável name. Aqui dentro a gente vai colocar um outro span, que vai ser o de e-mail. E um span também, que vai ser o do phone, né? Do telefone do usuário. Aqui na image a gente tem que colocar aqui na source, no caso, a image, tá? E aqui em out eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Vou colocar entre aspas para poder fazer uma string com variáveis. E aqui eu vou colocar o name avatar, né? Então aqui eu vou mostrar o nome do usuário e eu vou dizer que essa imagem é o avatar dele. Então, por exemplo, Uriel says avatar, entendeu? Então ele mostra, no caso aqui, o meu avatar. Bom, agora vocês podem ver que eu estou tendo um problema aqui com image e com phone, né? Porque image e phone não estão sendo recebidos.
O que a gente vai ter que fazer aqui nesse caso, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou incluir também o image e o phone, né, na importação aqui. Só que esse image aqui, por exemplo, ele não está lá no nosso user component props, né? Ele não está lá no nosso user, pois a gente não atualizou o tipo aqui dele para receber uma image. Como vocês podem ver aqui no retorno da nossa API, nós recebemos image lá como uma string, que é apenas o link daquela API, né? Então o que a gente pode fazer aqui é basicamente só colocar aqui, ó, image, que no caso vai ser uma string, e o nosso problema está resolvido, tá? Agora a gente consegue exibir uma image lá sem problema, tá? Deixa eu ver se ele está funcionando aqui. Não, ele está dando problema. Deixa eu reiniciar aqui. Beleza? E aqui ele vai começar a alertar um erro aqui na nossa utilização do user, pois a gente não está passando todas essas props, tá? Mas nós vamos terminar aqui a estrutura e depois ver como tudo está funcionando e estilizar em seguida. Além dessa section, que no caso seria o conteúdo principal do nosso usuário, a gente vai colocar aqui um aside, essa é uma informação lateral, no caso, né? Uma informação à parte do conteúdo principal, onde a gente vai ter uma div, tá? Dentro dessa div a gente vai ter um span, e nesse span a gente vai colocar country, tá? O nosso site vai ficar todo em inglês. Então country no caso seria país, então esse aqui é o título dessa seção, né? Dessa partezinha aqui. E aqui a gente vai colocar o dado, que seria address.country, tá? Como a gente já estilizou lá o address, a gente sabe que dentro de address a gente tem um country, então os nossos tipos aqui estão funcionando perfeitamente, tá? Além disso, a gente vai fazer outra div com um span dentro, que vai ser de state, no caso de estado, né? A gente vai colocar address.state. Eu vou fazer uma outra div aqui também, que vai ser span street, no caso a rua, né? E aqui a gente vai colocar address.street. E aqui eu vou colocar também o address.number, né? Então a gente pode ver lá no nosso design, ó, que o que a gente precisa fazer aqui é colocar o country, né, com o texto, state, e a street vem junto com uma vírgula para o número da casa, né? Então é isso que a gente acabou de fazer ali. E o conteúdo principal seria essa parte aqui de cima, o aside, essa parte aqui de baixo, tá? Beleza, dessa forma a gente já montou todo o nosso componente aqui, tá? Então, depois de fazer isso, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Eu vou vir aqui no user, ó, oxi... Tá tudo travado aqui. Deixa eu acessar o localhost 2.3000 de novo. Tá? Ah, ele vai dar o erro aqui porque a gente esqueceu de atualizar lá no users os tipos que o nosso user precisa receber ainda, tá? O que a gente não tá mandando aqui, no caso, seria a image, que é no caso user.image. E pronto, nosso problema já está resolvido, tá? Deixa eu atualizar aqui. Ele ainda vai dar problema na questão do image. Ele travou o TypeScript aqui, então o que eu preciso fazer é reiniciar novamente o projeto, tá? Por que isso aqui dá tanto erro, tá? Em geral, as aplicações elas não têm esse problema da gente ter que ficar reiniciando toda hora. Porém, a gente tem que manter em mente que a nossa aplicação está usando 1000 usuários que ela está tentando renderizar. Então, o hot load ou o fast refresh que o React faz, às vezes não funciona quando a gente causa um erro na exibição dos dados desse usuário. Porque são 1000 usuários que ele vai tentar exibir e daí ele cancela qualquer tentativa de restartar por conta própria, né? Então aqui eu vou pesquisar um usuário, ó, vou filtrar pela letra A, filtrar vários usuários no caso, né? E o que eu posso ver aqui é que ele tentou montar da sua própria maneira os dados, né? A gente obteve aqui uma imagem que, em geral, ela vai ser a mesma imagem para todos os usuários, pois essa é a maneira como a gente construiu a nossa fake API, mas a gente não precisa de uma complexidade muito grande nisso, porque não tem importância essa parte da imagem aqui, pois é apenas um dado mocado, né? E a gente está exibindo todos os dados aqui, só precisamos organizar, no caso com a estilização, né? Então tá tudo funcionando perfeitamente. Uma refatoraçãozinha que a gente tem que fazer aqui, ó, eu não vou mandar o birth date, tá? E eu também não vou receber o birth date, porque eu não estou usando ele, tá? Eu não estou usando o birth date. Outra coisa que eu não estou utilizando também é o ID aqui, tá? Eu não estou recebendo o ID nesse componente, então eu não preciso disso, tá? Deixa eu salvar aqui. E agora o user, ele vai começar a dar um problema aqui, tá? Que aqui, ó, por exemplo, ele está dizendo que aqui está faltando algumas propriedades, que no caso é o user, né, algumas propriedades de user, que é o ID e a birth date, tá? Mas o meu componente não está recebendo eles. Por que ele está solicitando aqui, tá? A gente não está recebendo aqui nas props, mas o nosso tipo em si está sim precisando receber. O ID e a birth date são obrigatórias, né, de se passar. Então, como a gente não está, a gente está esperando receber isso aqui, só porque nós não estamos usando, não significa que o nosso componente Py não tenha que passar. Porque o nosso tipo está dizendo que ID e birth date são obrigatórios, beleza?
Como que a gente pode resolver isso, tá? Na realidade, é super simples. Aqui no caso, eu vou deixar o ID ainda, tá? Porque nós vamos resolver esse problema apenas para birth date. O ID nós vamos utilizar mais à frente, tá? Deixa eu colocar aqui para a passagem dele de novo, user.id, tá? E aqui, no caso, o que eu vou fazer com essa questão da birth date é o seguinte. Aqui ele ainda tá pedindo, pelo menos pela birth date, né? Ó, tá dizendo que ela foi declarada lá no tipo, mas eu não tô chamando. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar um helper do TypeScript, tá? O TypeScript tem diversos utilitários que servem para pegar tipos de outros tipos, ou estender outros tipos e assim vai indo, né? E um deles seria o omit, tá? Esse carinha aqui, o que que ele faz? Ele basicamente tem o objetivo de receber um tipo e omitir alguns atributos dele que a gente passar, né? Então, basicamente, nós vamos estar reaproveitando toda a interface de user, porém nós vamos estar omitindo a birth date, tá? A birth date não vai aparecer nesse tipo. Então, o omit, aqui ele vai receber como generic o nosso tipo em si, né? O nosso tipo aqui das props. Então, o que que ele vai omitir aqui das props? A gente vai colocar uma vírgula, né? E o que ele vai omitir no nosso caso é o birth date, tá? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é o mesmo tipo de user component props, menos a birth date. Então, eu vou omitir esse campo e agora vocês podem ver que o erro parou de dar aqui, né? Pois agora, na nossa tipagem aqui do que esse componente recebe, o birth date não é obrigatório. Só que agora, nós vamos ter um outro probleminha, tá? Nós vamos ter um probleminha, pois a gente precisa saber uns dados aqui para estilizar essa questão aqui, ó, tá? O que o nosso design está dizendo aqui, ó? Que basicamente a gente tem um usuário que quando nós clicamos em cima dele, ele fica com essa bordinha de foco aqui. Isso auxilia para identificar qual usuário está ativo, com qual que nós estamos mexendo, né? E também melhora muito mais o nosso processo e a nossa identidade visual da aplicação, tá? Então, para incluir isso aqui, nós precisamos ter ciência de qual que é o usuário selecionado, né? A gente já fez isso aqui no canal um tempinho atrás, com a aplicação do Last Notes, né? Para saber qual highlight a gente ia fazer de cada nota. E agora a gente vai fazer isso no mesmo sentido, só que para o nosso usuário, beleza? Então, nós vamos ir passo a passo, pois aqui nós vamos usar TypeScript e a gente precisa saber bem certinho isso. Bom, basicamente a gente vai declarar alguns tipos aqui no nosso users, que nós vamos fazer essa declaração de tipos depois, tá? Por enquanto a gente vai se preocupar com o que o nosso user vai receber, né? O que a gente precisa saber é o seguinte, a gente precisa fazer o select, a gente precisa saber o selected user, ou seja, o usuário selecionado, e a gente precisa de uma função para alterar esse estado de qual é o usuário selecionado. Por quê? Tá? Pois sempre que a gente clicar nessa LI, a gente precisa ativar essa função aqui para modificar o usuário selecionado. Pois se eu cliquei nessa LI, significa que eu cliquei em um usuário. Então eu quero alterar o usuário selecionado a partir do seu ID, né? Então dessa forma eu vou saber qual usuário está selecionado, né? E como mudar esse usuário selecionado, beleza? Só que essa questão aqui da tipagem não está funcionando muito bem agora, pois a gente não colocou uma tipagem específica. Aqui a gente está tentando usar o tipo do usuário, só que o tipo do usuário é diferente, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou declarar uma interface aqui, userProps, né? E ela vai estender o userType, tá? E eu vou chamar de userType esse carinha aqui, ó, tá? Então eu vou estender esse userType e aqui nessas userProps eu vou incluir duas coisas. Eu vou incluir o selectedUser, tá? Que no caso ele vai ser um number, pois ele é um ID do tipo number, né? Eu vou colocar aqui set selected user. E aqui é o mesmo esquema da tipagem de função que a gente fez antes, né? Ela é uma função que retorna void por padrão do useState. E aqui a gente recebe um ID que é do tipo number, como prop, tá? E aqui eu vou colocar um omit da userProps, omitindo a birth date, tá? O que eu poderia fazer também é estender um omit do userType, tá? Para sua birth date. Então, fazendo esse omit aqui, eu posso só colocar userProps aqui que tudo vai funcionar certinho, beleza? Eu já vou estar omitindo a birth date ali. Agora o nosso user ele está acusando erro, pois aqui na nossa userProps a gente está chamando o selected user e o set selected user, mas não estamos passando, tá? Essa questão de qual que é o usuário selecionado a gente vai fazer agora aqui, tá? Onde a gente vai basicamente fazer um estado, const selected user, set selected user, tá? Recebe useState, tá? Deixa eu importar o useState lá, que vai ser um número, que por default vai ser -1, porque a gente não tem ID -1, né? E no generic eu vou passar que ele vai ser sempre um number, beleza? Aí aqui embaixo, ó, eu vou basicamente passar o selected user como o selected user, e eu vou passar set selected user como set selected user.
Aqui eu coloquei com letra minúscula, então agora já está tudo funcionando normal, beleza? O nosso app voltou a funcionar. Aqui ele está dando erro ainda, porque como eu falei, dos 1000 dados que ele está tentando renderizar, então eu vou reiniciar o servidor sem problema. Por isso que mesmo assim, apesar de a gente ter feito o máximo que a gente conseguiu com o Memo, nós ainda temos que trabalhar ainda mais em performance, no caso fazendo uma paginação, por exemplo, né? E nós vamos tratar essas questões ainda aqui nesse canal, beleza? Bom, basicamente a gente corrigiu todos os problemas de tipos aqui, a nossa aplicação está funcionando normal, tá? Deixa eu só atualizar aqui, ó. Posso pesquisar por usuário, que ele vai filtrar sem problema e tudo vai funcionar. Agora o que nós vamos fazer é a estilização básica do nosso componente de usuário, né? E depois a gente vai lidar com algumas outras questões sobre essa parte da ativação, né? Basicamente o que a gente fez foi só obter qual que é o usuário selecionado e a função para trocar o usuário selecionado, né? Por que que eu fiz essa função aqui em cima, tá? Pois quem conhece todos os usuários é o nosso componente users. Então, quem vai saber qual que é o usuário selecionado é ele mesmo, tá? Aqui dentro eu só posso receber essa informação. Eu não posso receber a informação de um outro usuário que está selecionado, tá? Aqui em users eu conheço exatamente qual que é o ID do usuário que foi clicado para exibir a borda embaixo. Aqui em user, a única informação que eu tenho é esse usuário atual é o selecionado ou não, né? Então a única informação que eu tenho aqui é que eu sei se eu fui selecionado ou não, tá? E também eu vou receber uma função para eu trocar o usuário selecionado caso alguém clique em mim, né? É apenas isso que o nosso user conhece. Se ele é ou não selecionado e também uma função para ele se selecionar caso seja clicado. O users conhece exatamente qual que é o usuário selecionado. Então, aqui dentro do nosso user eu vou criar o styles.scss. Não esqueça de importar ele aqui no user, tá? Import .styles.scss, tá? E beleza. Depois de importar esse cara, já vamos começar estilizando, beleza? A nossa LI aqui, o que ela vai ter? Ela vai ter uma width, tá? De 350 pixels. Ela vai ter uma height de 250 pixels. Uma border radius de 10 pixels. A gente vai ter um background color, que vai ser uma var blue 800, vai ser um azul um pouquinho mais claro, da mesma cor do fundo do nosso input. E a gente vai ter aqui um padding de 16 pixels, tá? Além disso, a gente vai colocar um display flex para controlar os filhos desse componente. O flex direction vai ser column. E a gente vai ter um gap de 24 pixels, tá? 24 pixels com box sizing border box. Essa questão aqui do display, do flex direction, é para a maneira como a gente vai exibir a nossa section aqui, né? E o nosso aside, beleza? Então, se eu vir aqui, ó, eu já posso ver que eu estou estilizando ele um pouco, porém a nossa image está tomando todo o espaço aqui, tá? Aqui a gente pode ver um pouquinho da borda de como vai ficar o tamanho de cada componente. Agora, a gente vai utilizar class names aqui no nosso React, tá? Aqui a minha section, ela vai receber uma class name, que vai ser de info, tá? Info. E aqui o meu aside vai receber uma class name que vai ser address, tá? Pois aqui eu tenho as infos do usuário e aqui eu tenho as questões de endereço, né? Então, info e address. Por que eu faço isso, tá? Para eu não precisar ir fazendo nesting, né, do SCSS infinitamente. Claro que o maior benefício dele é estilizar com o nesting, porém eu vou ter, tipo, uma hora eu vou estar com a margem aqui do meu arquivo fazendo de tanto ninho que eu vou ter criado para estilizar com o SCSS, né? Então, às vezes é bom separar por tópicos com classes para que a gente faça o uso do benefício do nesting, né? Da melhor maneira possível, sem utilizar demais. E também a gente continua com uma beleza de código aqui da nossa estilização, tá? Aqui eu vou colocar aqui a classe.info, tá? Dessa maneira aqui, como é no CSS padrão. Ela vai ter um display flex. E ela vai ter um gap de 16 pixels, tá? Agora a gente vai vir aqui na image dessa info e já vamos resolver o problema dela estar ocupando o espaço todo, tá? Vou colocar que ela tem uma width de 67 pixels, uma height de 67 pixels e um border radius de 50%, tá? Ou vocês podem colocar de 0.5 também, beleza? Então agora aqui, ó, 0.5 nada, vou colocar 50% mesmo. Aí, ó, beleza, tá? Então agora a gente já tem uma exibição melhor da nossa imagem porque ela não está ocupando todo o espaço.
A nossa estrutura no geral de como está funcionando aqui já está mais ou menos organizada. A gente só precisa utilizar cada partezinha para deixar ela ainda melhor, né? Então, agora nós vamos entrar em cada div do nosso info, né? E aqui nessa div a gente vai dizer que elas vão ter um display flex, vão ter uma flex direction column, porque cada dado vai um embaixo do outro, né? Lembrando que todas essas estilizações eu estou fazendo a partir do design montado, né? Que eu vou deixar aí na descrição para vocês. A gente mantém a mesma coisa, porém utilizando o flex, né? Que agora a gente pode personalizar um pouquinho melhor. O gap de cada item vai ser de 5 pixels, tá? O nosso H2 que a gente tem aqui dentro, ó, o H2 que a gente tem aqui dentro do user, ele vai ter margem 0, pois os títulos vêm com margem, a gente não quer isso. A color dele vai ser a var gray 100, para ele não ficar preto como está por padrão. Font weight vai ser de 300, ou seja, a light. E o nosso font size que será de 20 pixels, tá? Então agora aqui a gente já pode ver ó, que o nosso título foi melhorado, tá? Ele já está seguindo o padrão imposto pelo nosso design aqui, tá? Show! Agora aqui o que a gente vai fazer também é a estilização do nosso span, que é basicamente esse span aqui e esse span aqui de baixo, né? Então, como cada um é um span e eles têm o mesmo estilo, a gente vai colocar aqui span, color var gray 100, font weight de 300, tá? Porque ele também vai ser light, só que o font size dele vai ser um pouquinho menor, para manter a hierarquia dos nossos textos, tá? Isso aqui é tudo pensado a partir de UX e UI também, né? Então aqui a gente já estilizou a parte da nossa info, tanto da imagem quanto do título e das infos, né? E agora a gente vai estilizar aqui o nosso endereço, o address, né? Aqui embaixo a gente tem a classe address, né? Address. E a gente tem um display flex nela, um flex direction column, um gap de 2 pixels. Gap de 2 pixels não, aqui vai ser um gap de 10 pixels, né? E agora a gente vai estilizar cada div interna como display flex, um flex direction column, um gap de 2 pixels entre os itens da div, color var gray 100, font size 14 pixels, e o nosso span, cada textozinho ali de dentro vai receber uma color var gray 500, e o font size será de 12 pixels, tá? Então assim a gente estiliza o nosso título aqui, que é diretamente um texto imposto pela div, e cada span, que é o conteúdo, vai ter essa cor e uma font size um pouquinho menor, tá? Então a gente vai manter a hierarquia de cada conteúdo aqui, respeitando o nosso design. Então aqui a gente conseguiu estilizar cada usuário em si, né? O que a gente precisa fazer é estilizar a lista dos usuários, né? E daí isso é um estilo do nosso componente users, tá? Então aqui em users a gente vai importar também o .styles.scss que a gente vai criar agora. Aqui, styles.scss. E aqui a gente tem apenas uma UL, né? Que é uma unordered list. Aqui a gente vai colocar um display flex, tá? E antes de mais nada a gente vai colocar um list style none, né? Para tirar o estilo de lista, que no caso é a bolinha que vem por padrão do HTML. O flex wrap, que no caso é uma propriedade do flex que diz que ele deve quebrar linhas, né, caso necessário, a gente vai colocar como wrap, para ele quebrar mesmo. Justify content do seu conteúdo vai ser center, para ele ficar sempre centralizado. O gap será de 24 pixels entre cada item. Max width, que esse componente vai ter, será de 1280 pixels. Aqui a gente vai colocar uma margem 0 e um padding 0, tá? Então, dessa forma a gente já estilizou a maneira como as nossas divs se comportam aqui entre si, tá? Isso aqui está completamente responsivo também, tá? Então a gente consegue adaptar para layouts menores. O único detalhe aqui, a página chega até a estar travando de tanto item que tem. O único detalhe é que a gente precisa estilizar entre o filtro e a lista, né? Que é a estilização que falta e por isso que está tudo grudado aqui. Para fazer essa parte, a gente vai vir aqui no nosso app, e o nosso app já está importando o nosso global CSS, né? A gente tem a estilização aqui dentro da div, pois a gente tem o filter e o users. O que nós vamos fazer é o seguinte, tá? O nosso header vai ficar à parte e eu vou incluir aqui um HTML, né, de main, né? Pois isso aqui é o conteúdo principal da página, o filtro e o users. Agora aqui no nosso global CSS, eu vou colocar um main, uma estilização para esse main, que vai ser de margem top de 24 pixels. Vou colocar um display
flex para esse aqui. Flex direction vai ser column, porque eu quero que seja em coluna o filtro e a lista de usuários. O gap entre eles vai ser de 32 pixels e o align items vai ser center, tá? Para eles ficarem centralizados. Então se a gente vem aqui, ó, já está com o gap aqui. A gente tem uma distância mais do header agora, ó, e quando a gente scrolla, o header fica fixo, ó. Vocês podem ver isso, tá? É esse o objetivo do position sticky que a gente tinha colocado, beleza? Agora a única coisa que falta é a gente fazer a estilização do usuário selecionado, né? A funcionalidade, entre aspas, a gente já colocou lá através do selected user, né? Que é simplesmente um state que guarda o ID de qualquer usuário selecionado. Agora a gente vai fazer a lógica para identificar se quando eu clicar aqui, esse é o usuário selecionado e estilizar ele, beleza? Então para fazer isso é super simples, tá? Eu vou ter que vir aqui no nosso no user, né? E aqui no user, eu vou colocar aqui na LI dele um class name, tá? Que ele vai receber um class name para estilizar esse LI, essa lista toda, né? Se ele receber uma propriedade específica, tá? Então o que a gente vai analisar é o seguinte: se o selected user, o usuário selecionado que foi passado aqui, né, for igual ao ID, significa que esse é o usuário selecionado. Caso contrário, ele não é, né? Então nós vamos fazer uma condicional aqui. Se ele não for, eu vou passar uma string vazia para o class name, tá? E se ele for, eu vou passar uma class name isActive, porque esse é o usuário ativo, né? E além disso, eu vou fazer aqui no onClick dessa LI, eu troque o setSelectedUser, ou seja, se o usuário clicou nessa LI, ele clicou no usuário, e eu quero fazer com que o novo usuário selecionado seja o usuário com esse ID aqui, tá? Então a gente já fez a funcionalidade para trocar de usuário, a gente verifica se ele é o com o mesmo ID para saber se é esse aqui que está selecionado, passa uma class name para ele, ou não, se não for ele selecionado. E ao clicar nesse usuário, a gente troca o usuário selecionado para o atual. E basicamente para a questão de estilo, a gente vai vir aqui no nosso styles.css, vou vir aqui logo abaixo da LI, porque é uma estilização à parte da LI, né? Então, se a gente tiver algo com a class name isActive, a gente vai passar um border bottom de solid 9 pixels var blue 500, que é a cor do nosso highlight ali do usuário selecionado, beleza? Então eu vou atualizar aqui. Deixa eu filtrar por um usuário com a letra A. Vamos ver, beleza? E se eu clicar aqui, ó, ele vai botar a nossa margem aqui, né? A nossa borda, né? Eu não coloquei um estilo, algo para estilizar melhor isso aqui, né? Para navegar, por exemplo, uma borda para um lado ou para fazer um fade de entrada, né? Mas ele está funcionando. A gente sabe qual que é o usuário selecionado a partir da border bottom que tem aqui. E tudo isso foi feito graças ao poder do React e do Sass, né? Que facilita muito o trabalho que a gente teria com o CSS. Eu espero que esse vídeo, assim como o anterior, tenha sanado suas dúvidas a respeito do Sass, né? Com o React, pois a gente estilizou uma aplicação aqui e precisamos de 2 vídeos para fazer isso, e os 2 vídeos tomaram bastante tempo para se fazer. Então eu espero que isso tenha agradado vocês, e aguardo muito feedback de vocês a respeito desse vídeo, certo? E do formato que eu fiz de separar 2 vídeos grandes em vídeos menores. Muito obrigado pela sua presença, agradeço demais a todos que estão até aqui nesse momento do vídeo e que acompanharam o vídeo anterior ainda, vocês são muito bons, para não dizer outra coisa. E também a gente não vai parar com esse app por aqui, nós vamos desenvolver mais coisas a respeito dele aqui, então fique ligado aí nos próximos vídeos, pois nós vamos fazer funcionalidades incríveis aqui nesse app, beleza? Dê uma olhadinha nas minhas redes sociais, às vezes o conteúdo que eu posto por lá seja interessante para você, e também principalmente no LinkedIn, onde a gente pode fazer uma conexão muito bacana por lá. Aproveita também para participar da nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de se ajudar e evoluir cada vez mais no seu dia a dia como um dev. E também, por favor, recomenda esse vídeo para algum amigo que esteja interessado em aprender esse conteúdo também. E a gente se vê na próxima. Muitíssimo obrigado novamente e até mais. Valeu!